ao considerar mais radical do catolicismo. Pessoalzinho que se flagela, etc. E Deus, então, através da palavra do Senhor, me arranca e muda completamente minha vida. Eu tinha na época 33 anos, era o segundo homem de uma empresa de seguros, fazendo especialização em finanças no Getúlio Vargas, e de repente Deus mudou a minha vida. Se alguém dissesse para mim, lá há 39 anos atrás, que eu ia ser cristão, eu ia dizer que ele era doido. Pastor, que pirou de vez. Missionário, morar na China. Porque eu achava que crente era só uma pessoa muito ignorante, muito burra, que podia ser um crente. E Deus realmente Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, quando Ele quer, e transformou a nossa vida. E caminhamos então um tempo integral desde outubro de 90. Mas desde 1986 nós trabalhamos com chineses, já alcançando a colônia chinesa. Trabalhamos com eles aqui, já alcançamos e evangelizamos chineses na América Latina e na própria China. Mas o Senhor tem me enviado para muitas partes, eu e minha esposa. Já estivemos no Marrocos, já estivemos em vários países aí da Europa. E voltamos do México recentemente, e este ano foi para o Uruguai, sempre levando pessoas e treinando pessoas. O que nós fazemos é uma ordem. Não é se eu quero. A palavra do Senhor diz: indo fazei discípulos de todas as nações. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Tudo o que Ele passou para os discípulos, teriam que passar para outros. E há algo fantástico: estarei com vocês por todo o século, por todo o tempo. A grande questão hoje é: o que a nossa igreja, e quando eu falo igreja verdadeira, não esses evangelhos mentirosos, fajutos, que estão produzindo o que eu chamo de zumbis. O que é um zumbi? É aquele que pensa que está vivo, mas está morto, né? Está andando. Nem não sou eu que falo, não. Paulo falou isso. Lá em Efésios 2 ele fala, capítulo 2, versículo 1: estáveis mortos em vossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Quem estava morto está andando por aí, é um zumbi. Então, nós estamos cheios de zumbis dentro de certas igrejas, porque lá fora é a humanidade caída. Um evangelho que não transforma, um evangelho que não liberta, um evangelho que está, infelizmente, deixando as pessoas cada vez mais egoístas e transformando o Senhor no Deus do gênio da lâmpada, não é? Eu dou ordem e o Senhor faz. O Evangelho é diferente. O Evangelho, ele confronta, e a maioria das igrejas dos nossos dias não querem mais confrontar pessoas. Eu sou uma pessoa que não faço média com igreja nenhuma, com ninguém, porque eu tenho que prestar contas a Deus. E aquilo que eu falo que a palavra diz. Se alguém quer brigar, briga com ela. E essa palavra é uma palavra que realmente nos mostra exatamente como somos e o que temos que fazer e quem é Jesus. Irmãos, pasmem, eu, antes de estar apresentando o texto lá de Colossenses, dentro da nossa base, nós recebemos pessoas, toda terça-feira, às 3 horas, eu dar um pequeno curso, das 3 até as 4:30, versículo a versículo, e agora nós estamos estudando Daniel, e vem pessoas de diversas igrejas, e não é raro pessoas estarem conosco, já frequentando a igreja por muito tempo, e não saberem nada. Nós, de graça, além de estarmos evangelizando na base, nós fazemos aconselhamento
E muitas vezes chegam casais para nós que têm 15, 20 anos de igreja e não sabem nada. E depois não sabem por que não estão conseguindo enfrentar os tsunamis da vida. Não tem estrutura espiritual. Então, nosso desafio hoje é que nós realmente possamos entender que existem alguns sinais, algumas marcas, né, que identificam que nós também somos cristãos. E o texto que nós vamos ler, que é Colossenses capítulo 1, ele fala exatamente de duas coisas que muitos têm esquecido dentro da própria igreja. Que é obrigado. Que é exatamente a suficiência e a superioridade de Cristo. Alguns, e eu até comentei com o pastor, poderiam dizer, mas espera aí, o que tem Colossenses capítulo 1 com missões? Vocês poderiam perguntar isso. Aparentemente parece que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque está falando de vida. E quando eu falo de vida, eu não estou falando de religião. Religião é coisa de homens. Religião é horizontal. Religião você tem que frequentar algum lugar, fazer alguma coisa, dar alguma coisa para quem sabe um dia estar com Deus. Cristianismo é o relacionamento com Deus vivo. E eu sempre digo que eu não vou à igreja. A igreja, que é o organismo vivo, é que vai num lugar chamado igreja local. E infelizmente, nos nossos dias, conforme a palavra fala, que nos últimos dias seriam tempos difíceis, terríveis, que muitos se afastariam, se aposentariam da fé, para obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E quando nós olhamos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a partir do versículo 2, fala bem claro que as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, que sentirão coceira nos ouvidos, não vão querer mais ouvir a palavra da verdade. Nós estamos nessa época, e muitos pastores têm feito média com a igreja, porque se ele confronta a pessoa, muitas vezes fica um pouquinho chateada e vai embora. Ele pode cair o dízimo, não é? A palavra de Deus ali diz: prega. Prega. Isso. Quer seja oportuno, quer não. Temos que confrontar, temos que pregar, porque eu ouço algumas coisas tão absurdas no meio da igreja, que eu fico pasmo. Eu estava recentemente numa reunião de chineses, e uma chinesa que tinha sido discípula nossa e da Graça, o marido, veio muito triste. Ela tinha tido câncer e foi curada totalmente. A minha esposa teve câncer terminal há 30 anos atrás e foi curada de forma sobrenatural. Não foi operada. Deus operou. O Deus é o mesmo. Não esse oba-oba que anda por aí. Não essas igrejas que andam determinando e marcando hora para fazer milagre. Não estou falando disso. Estou falando do Deus verdadeiro. E ela veio toda triste dizendo: sabe, pastor, que eu não pude compartilhar com a igreja, porque eu comecei a compartilhar isso com algumas pessoas, e o pastor da igreja veio até mim e disse: não, para com isso. Para de falar isso. Eu disse: mas por que? Isso é testemunho do que Deus fez na minha vida. Não, você está sendo muito vaidosa, muito soberba, você está passando o ar como se você fosse muito espiritual. Irmãos, eu ouço certas coisas que eu fico pensando:
da onde eles estão tirando isso? De que Bíblia? Eu queria que você se colocasse de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler no capítulo de Colossenses, são 2 versículos. Eu já percebi que a versão de vocês parece que é um pouco diferente da minha. O versículo 4 e 5 diz assim: 3, 4 e 5 para dar mais sentido. Dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança em que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Deus vivo, nós entramos em tua presença no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, e que essa tua palavra possa nos confrontar, que essa tua palavra, Senhor, possa falar poderosamente a cada um de nós. Somos teus servos necessitados e carentes. A tua palavra revela como está o estado da nossa alma. A tua palavra é o nosso espelho espiritual. Quando olhamos para ela, podemos perceber se estamos sujos ou limpos, se estamos te agradando ou entristecendo. Que tu possa estar tocando nas vidas aqui hoje de manhã, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Se alguém tirar, eu vou para ver se não vou fazer bobagem. Tem que segurar o microfone e abrir, vai espalhar água para todo lado. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo é algo que a gente tem ouvido nos dias de hoje. Pessoas sendo colocadas como apóstolos. Agora já tem o patriarca, deve logo ter o vice-deus, não é? Já tem a unção do leão, tem uma série de coisas aí. Mas apóstolo, não existe apóstolo nos dias de hoje. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, apóstolo tinha que ter, para fazer parte disso, primeiro ter sido escolhido pelo próprio Cristo. E as características estão em Atos 1. Depois alguém dá uma olhada. Fora isso, qualquer apóstolo que existe, que nem foi mencionado em Apocalipse, são falsos apóstolos, mentirosos, criando doutrinas que não estão de acordo com as Escrituras. E ele fala, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Esses são por vontade própria, por vontade da igreja e do irmão Timóteo. Aqui já começa algo. Irmãos, eu estava conversando muito pouquinho com o pastor. Um dos problemas dos nossos dias, nós tivemos anos atrás um movimento muito forte de missões, muito forte, e gradativamente, na medida que esse evangelho pernicioso foi entrando nas igrejas e começou a mudar uma série de conceitos, a igreja começou a ser apenas um centro onde alguém vem, prega, fala, ensina e morre aqui. Isso ainda nas igrejas que tem um instituto bíblico ou uma escola dominical, mas normalmente o cristianismo aos poucos foi se reduzindo a isto. Ora, nós somos consumidores da palavra e só. E nos tornamos egoístas e acomodados. Queremos as coisas somente para nós. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. Nós temos Jesus como o nosso alvo, nosso modelo.
E discipulado é andar com os seus discípulos. E Paulo entendeu perfeitamente isso, ele sendo um apóstolo fora do tempo, escolhido por Jesus e treinado por Jesus, e recebeu todo o evangelho de Jesus, conforme está em Gálatas. Ele não recebeu evangelho de homem algum, e ele andava com os seus discípulos. Algumas vezes eu pergunto, eu não vou fazer essa pergunta aqui, você está discipulando alguém? Você não está? É desobediência. E algumas pessoas levantam a mão e eu pergunto, como é que é teu discipulado? Uma vez por semana eu vou e ensino a pessoa, uma hora e meia, eu ensino ela na casa dela, ou na minha casa, ou em algum outro lugar, e eu disse, bem querido, você não está fazendo discipulado. Como, pastor? Não, você não está fazendo discipulado. Isso é ensino bíblico. Ué, então o que é discipulado? Discipulado é andar com o seu discípulo. E o ensino bíblico faz parte do discipulado, mas não é discipulado. E era exatamente isso que Paulo fazia, que Jesus fazia, e que muitos no passado fizeram, caminhando com seus discípulos, ensinando-os a orar, ensinando-os a conhecer e se aprofundar nas Escrituras e aplicar a palavra na sua própria vida, aconselhando, treinando para que ele se multiplique. Isso é discipulado. E é isso que Paulo fazia. E Paulo era missionário. E ele treinava os seus discípulos para fazerem a mesma coisa que ele fazia. E eu estava comentando com ele que uma igreja não deve ter departamento de missões, não deve ter departamento de evangelismo. Nunca. Porque, primeiro, se você encontrar isso, você me mostra na palavra, e aí eu vou ter que me curvar, né? Porque quando você diz que a igreja tem um departamento de missões, um departamento de evangelismo, se levanta 3, 4 gato pingado da igreja, e aí a igreja fica olhando para eles como se missões e evangelismo fosse responsável só dessas pessoas. E essa é a grande mentira que o inimigo conseguiu introduzir dentro das igrejas. Não. Evangelismo é para todos. Amém. Se você não tem chamada para ir longe, você tem que ter chamada para fazer perto. A tua responsabilidade é pregar a palavra e testemunhar de Jesus aonde você está. E se de repente Deus toca no teu coração para você atravessar fronteiras, amém. E aí você tem que se preparar numa base missionária. Enfiar a mão no bolso e comprar um missionário que está lá fora, ou mesmo dentro do Brasil, para fazer aquilo que você tem que fazer. Não dá para enganar Deus assim, não. Você pode orar, ser um intercessor, você pode ser um investidor, mas isso não te livra da responsabilidade de pregar a palavra onde você está. Essa é a responsabilidade sua, e é uma ordem, indo fazer discípulos, aonde você estiver. E ele está escrevendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. E é interessante que no versículo 3, 4, 5 ele está falando de algumas marcas essas que nós também vamos encontrar em Efésios, também vamos encontrar lá nos Tessalonicenses. Ele fala de 3 marcas, e a primeira diz assim: primeiro ele diz, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Irmão, como é que eu posso ouvir da fé? Como? Se outro fala. Que outro fala. Ouvir da fé é quando alguém comunica a palavra. Agora, nós estamos falando de uma época que não tinha televisão,
Não tinha rádio, não tinha carro, não tinha automóvel, não tinha nada. Como que isso chegava em outra parte? Porque quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está em outra parte, ele está em outro lugar. Quando ele está escrevendo aos Colossenses, ele não está exatamente pertinho, ele está em prisão, na primeira prisão, onde ele escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. Ele está dentro de uma prisão em Roma. É outro lugar, é outro país. Para que ele possa ouvir da fé, é porque atravessaram fronteiras. Epáfras era um deles, que era ministro lá em Colossos. E ele está dizendo: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, então, uma fé operosa, e do amor que tendes para com todos os santos, amor abnegado, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Se os irmãos abrirem lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar a mesma coisa, de uma maneira até mais específica. Olha o que Paulo está escrevendo no versículo 3. No 2 ele também, da mesma forma que ele fala em Colossenses, ele diz que está orando, não é? No 3 ele diz: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, do que? As 3 marcas de novo: da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas que são as marcas de um verdadeiro crente. Se nós não tivermos essas marcas, ou estamos em pecado, ou em desobediência, que é pecado do mesmo jeito. Fé operosa, uma fé em ação, uma fé que causa impacto na vida das pessoas, um amor abnegado, um amor de dar-se. Hoje, o amor das igrejas é um amor apático, um amor egoísta, um amor que busca os seus próprios prazeres. Mas não é isso que a palavra diz. Nós seríamos reconhecidos pelo amor, e esse amor é de dar-se, é se importar com as pessoas, é se envolver com as pessoas. Hoje nós somos muito individualistas, muito egoístas. Primeiro pensamos nas nossas prioridades, para quem sabe, se tiver tempo, pensar nos outros. E a esperança da volta de Jesus, irmãos, são poucos o que estão aguardando a trombeta. Porque afinal de contas eu tenho que chegar no posto máximo do meu trabalho. Eu tenho que agora que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Jesus não volta ainda não. A esperança, a viva esperança do Senhor parece que está muito longe. Só que tem um detalhe: quando nós fecharmos os olhos e vamos, porque se nós não formos arrebatados antes, vamos morrer antes e vamos comparecer diante do Senhor. Ele vai virar para você e dizer assim: o que você fez com os dons que eu te dei e com o ministério que eu te dei? Eu não quero passar essa vergonha diante do meu Deus. Não quero mesmo. E quando nós voltamos para Tessalonicenses ainda, eles tinham sido tão impactados por Paulo, tão impactados, que no versículo 6, 1 Tessalonicenses 1,6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor,
tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, não foi em momentos de paz, de tranquilidade, quando tudo ia bem, com alegria do Espírito Santo. E qual foi o resultado deles serem impactados pela palavra de Paulo? De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Dá uma olhadinha quando você tiver um tempinho no mapa e ver o espaço que é isso. Mas não é só lá, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E volta a falar da esperança. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Voltando para Colossenses, sabendo que existem essas 3 marcas que nós, como cristãos, devemos ter, ele continua. Quando chega no versículo 9, ele começa a dizer o seguinte: por esta razão, por tudo que ele falou antes, também nós, desde o dia em que ouvimos, Paulo não conhecia os colossenses de perto, não cessamos de orar por vós e de pedir, e agora esse pedido é o que eu procuro pedir quando estou na minha igreja e com alguns dos meus discípulos, pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Irmãos, nós só vamos agradar o Senhor se nós estivermos buscando sabedoria, conhecimento, entendimento, como está aqui espiritual, para conhecer a vontade de Deus. As pessoas hoje querem que o Senhor se ajuste à sua vontade, querem escrever para Deus no que Ele tem que fazer e pedir para que Ele assine. Nós temos que dizer: Senhor, qual é a tua vontade? E me ajustar à vontade do Senhor, e não o inverso. E nem sempre a vontade do Senhor é aquela que você quer fazer. Aí que você tem que obedecer por fé. E por que ele está dizendo isso? Por que ele está pedindo para que essas pessoas transbordem o pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e entendimento espiritual? Um motivo só: a fim de viveres. A fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Irmãos, eu só vou viver para o Senhor, para o seu inteiro agrado, se eu estiver aplicando a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Eu tenho que ter experiências com esse Deus. Eu não vou ter experiência com Deus se eu não conhecer o Deus da palavra. E não vou conhecer o Deus da palavra se não conhecer a palavra de Deus. E não estou falando de todos os dias ler um pouquinho de manhã ou à tarde. Eu estou falando de estudar a palavra. Eu estou falando de mergulhar na palavra, de ser um bom obreiro, manejando bem a palavra da verdade. Porque quando você conhece essa palavra e aplica essa palavra, você vai ter experiências com Deus vivo. E vai mesmo. E ele fala no 11, depois que ele diz que nós temos que crescer no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. No versículo 13, ele nos mostra exatamente qual é a nossa atual posição, se você verdadeiramente um dia nasceu de novo. Se você não é um mero religioso, se você tem certeza da sua salvação,
Se você um dia realmente foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, a palavra diz que Ele te libertou, não vai te libertar. Ele te libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Efésios 2,6 diz que em posição você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, no qual, em Cristo, temos a redenção dos pecados. Agora eu vou falar algo que em muitas igrejas as pessoas têm uma carência dessa informação. Porque muitos vêm de uma religião que dominava o Brasil e pensam na prática como se Jesus fosse um Deus menor. Alguns ainda têm resquícios antigos. Jesus só passou a existir quando nasceu de Maria. Como Deus homem, sim. Nasceu de Maria, que se fez carne. Mas como Deus, Ele é eterno. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo, que é a palavra em hebraico Echad. Se eu tenho uma honra, eu vou usar a palavra Yahid. Mas se eu tenho um cacho de uva, unidade composta, Echad. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão Echad, uma só carne. Shema Israel, ouça Israel. O Yahová, o eu sou o que sou, o seu Elohim, o seu Deus, é Echad Yahová, é o único Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criou tudo o que há. E um dia eu estava na Argentina, dentro da igreja chinesa, e eu perguntei quem foi que criou o universo. E levantou um presbítero e disse: foi Deus? Eu disse: perfeito, muito bem. Mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele falou: claro que é do Pai. Eu disse: claro que não. Ele ficou espantado. Ele falou: como não? Não. Ah, então foi o Espírito Santo? Não. Então quem foi? Ué, está faltando um. Quem? Logos, a palavra de Deus em movimento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Versículo 10 diz: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que nasceu, e os seus não receberam. Mas, e a grande condição para a salvação, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, que é Deus, Criador de todas as coisas, vida e luz, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos o Filho, o próprio Filho, na sua glória, como unigênito, único da espécie, Filho do Pai. Se nós olharmos Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3, diz que antigamente Deus nos falava aos antigos israelitas pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é a expressão exata do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
E aqui em Colossenses, Paulo escreve de uma forma tremenda. Olha só as características do Filho, as características do Logos. Ele, versículo 15, ele, o Filho, é a imagem de Deus o Pai, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Pai da nova raça. Depois, olha só, pois nele que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Se você está respirando e falando e pensando, é porque o Senhor, Logos, aquele que se tornou Jesus, se tornou salvação. Ele te sustenta. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo. E a grande pergunta que eu faço a vocês é: você já foi reconciliado no corpo? Você tem certeza da sua salvação no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis? Se é, e no original é já que, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É impossível ter sido pregado naquela época sem rádio ou televisão, se não for através do discipulado. Discipulado é o segredo. Discipulado é o segredo. É quando você realmente faz discípulos. Não apenas evangeliza, mas você faz aquela pessoa conhecer o Deus vivo e torna ela um multiplicador. Aí sim, daqueles que você alcançou, muitos deles vão atravessar fronteiras e fazer o que eu mesmo já fiz. Bom, depois ele mostra a comissão de Cristo no ministério oculto no passado, que se é revelado, que é Jesus na igreja, quebrando a barreira entre judeu e gentil, os das nações. E ele fecha no versículo 28, dizendo: o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito. E a palavra perfeito aqui não é sem pecado, é maduro. Perfeito em Cristo, maduro em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém? Amém. Eu não sei o que essa palavra fala para você, mas para mim ela me confronta. E eu queria encerrar com isso. Um desafio. O primeiro desafio que nós vamos ter hoje à noite ainda. O que eu estou fazendo com a minha vida? O Senhor quer que você o obedeça e por onde passe, deixe as suas marcas. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Você sabe. Você sabe exatamente.
Se você está apático, se você está tendo uma mera vida religiosa, você não é uma pessoa alegre, você não é uma pessoa que realmente está desfrutando do Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer através de você. Claro, vai ter consequências. Mas se você está realmente sendo fiel ao Senhor, discipulando, pregando a palavra, ensinando, amando, não apenas tendo uma fé operosa, mas um amor abnegado e aguardando a volta de Jesus, aleluia, amém, aleluia, como diz o pastor Bilmuro. E que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Sonda o seu coração e fala com Deus. Fala com Deus. Como não conheço vocês, todos que estão aqui, pode ser que haja alguém entre nós que mesmo frequentando a igreja ainda não tenha certeza da salvação. Se é esse o caso, eu quero falar com você agora. Aonde você está? Se você está frequentando, está até interessado, ou acha que a tua salvação vem pela frequência, vem de você estar participando dos cultos, vem de você estar dando dízimo ou qualquer outra coisa assim, esquece. Se continuar assim, vai para o inferno. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E nascer de novo é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Não é um mero estado religioso. Como eu faço isso? Uma oração, não de boca, mas de coração. Se você já fez um dia de verdade uma oração, não faça de novo, que você vai ofender Jesus. Mas se você nunca de verdade convidou Cristo a repetir dos seus pecados para entrar na tua vida, então você pode fazer isso agora, independente da tua idade. Diz para ele assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou um miserável pecador e que se morrer no estado que estou no inferno. Mas entendi também que o próprio Jesus é Deus, Criador do universo, poderoso, e que entrou nesse mundo que Ele criou, se fazer o homem. Ele recebeu dele todos os meus pecados. E quando Ele morre, Ele pagou a minha dívida diante de Ti, Deus. Ele está me oferecendo de graça, Ele ressuscita, me declara justo diante do Senhor, se eu aceitar agora. Então, eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. E te convido para que o Senhor seja o meu Deus, meu Senhor e meu Salvador, a partir de agora. Toma a minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados. E eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você está aqui e fez essa oração, eu gostaria que você levantasse sua mão para que eu pudesse orar por você. Se é que há alguém hoje de manhã assim. Tem alguém? Se tiver, levanta a tua mão para que eu possa orar por você. Tem alguém? Obrigado, Pai, porque creio que todos que estão aqui já foram lavados e purificados com o sangue do Cordeiro. Eu te glorifico, Senhor, e peço, Pai, que o Senhor esteja confrontando e desafiando todas as vidas que estão hoje de manhã, e que eles possam realmente fazer algo novo, diferente. Envolva essa igreja em missões, envolva essa igreja em evangelismo. Cada um dos membros, envolva-os em discipulado, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Vamos descer para o nosso café e 15 minutos os irmãos podem subir. Deus abençoe. Jogral, vem aqui comigo rapidinho.
não tem EBD.